Olá, pais. Sou Maurícia, secretária de Educação do município de Umuarama, e eu vim aqui nesse vídeo colocar para vocês algumas coisas que vocês podem estar fazendo com as crianças nesse período de recesso. Os pais ficam bastante ansiosos por essa perda de aprendizagem nesse período e realmente todos ficamos preocupados com isso. Mas tem como minimizar isso com algumas coisas que vocês podem estar fazendo em casa com eles. Então eu vou começar assim por uma questão importante para todas as idades, desde os muito pequenos aos maiores. Dialogar, explicar para eles por que eles estão em casa. É importante que eles entendam o contexto, o que está acontecendo, falar sobre o coronavírus, explicar principalmente a importância da higienização, aproveitar esse período para resgatar esses hábitos que nós nunca deveríamos ter deixado para trás. Então, ensiná-los a limpar as maçanetas, na hora que chega em casa, mostrar para eles o limpar a chave do carro, todos os objetos, antes das refeições, fazer toda a parte de higiene e sempre explicando para as crianças o porquê. Eles entendem. Hoje não tem mais aquela questão que nós antigamente tínhamos, o porquê sim, o porquê não. As crianças de hoje, eles querem saber porquê sim, porquê não, e isso é muito importante para eles, até para formá-los como cidadãos críticos, Então é importante que eles participem desse momento aí. Eu anotei algumas coisas bem simples para que vocês possam fazer. Então, dentro dessa parte do diálogo, a rotina. É muito importante que as crianças mantenham as suas rotinas em casa. Quando retorna às aulas, a gente fica com os menores daquela semana que eles ficam meio período apenas, exatamente para que eles possam se adaptar, porque as rotinas de cada família são muito diferentes da rotina da escola, e da escola é uma só. Então, que mantém o horário de dormir, o horário de acordar, horário para comer, o horário, o tempo da televisão, o tempo do tablet, o tempo da tarefa, organizar essa rotina em casa com eles. Isso é muito importante, manter essa rotina, de preferência dentro dos horários da escola deles, para que a hora que retornar eles não sintam tanto, principalmente o sono e a alimentação. E dosar, principalmente esses momentos aí que eles têm ficado bastante na televisão, mesmo na rotina normal dos pais, e é importante, não que eles não possam assistir a televisão, mas que dose isso com os momentos de lazer, de brincadeiras e de conversa. Os menores, é importante trabalhar com eles algumas brincadeiras, mas não deixá-los com que eles brinquem sozinhos, e sim os pais sentar com eles ali e explicando, dialogando. É importante, o diálogo, quando na adolescência nós precisamos muito com os nossos filhos, e se não criarmos esse hábito de dialogar com eles desde pequeno, não vai ser lá na adolescência que a gente vai conseguir. Então é importante sentar e conversar com eles o tempo todo. Dentro dessas brincadeiras é importante cantar para a criança, isso distrai, fazer com que eles cantem, com que eles brinquem, a leitura, os pais podem fazer a leitura, a contação de história, pedir que eles repitam essa contação de história para os pais, as brincadeiras no chão, eles gostam, o brincar para trabalhar a coordenação motora, os pequenininhos na hora do banho, da higienização, aproveitar para falar do corpo humano, vamos lavar a cabeça, agora vamos lavar o braço, a mão, e ir trabalhando a parte do corpo com eles, o que a mão faz, o que, como que funciona o cabelo, vai trabalhando esses funcionamentos para colocá-los a memorizar, a saber explicar, a entender aí o funcionamento do corpo. Bastante atividades que vocês podem fazer com eles. Os maiores, na semana que antecedeu ali o recesso, os professores enviaram algumas tarefas para eles. Então é importante que os pais cumpram essas tarefas. Não precisa ser de uma forma estressante, não. Pode ser de 2 a 3 vezes na semana, e de preferência dentro da mesma rotina que vocês tinham anteriormente. É naquele horário que a criança era acostumada a fazer a tarefa em casa, mantenha esse mesmo horário que a criança faça a tarefa em casa. A leitura, A leitura é importantíssima. Então essas crianças, elas podem ler gibi, pode ler revista, pode ler livros, os panfletos do supermercado. E como eles estão na fase
da leitura oral, é importante que os pais peçam para que eles leiam em voz alta também. Além do pai ler, né, os menores e fazer a contação de história, os maiores é importante que eles leiam para os pais em voz alta. As crianças de 1º e 2º ano, eles podem desenhar, peça para que eles desenhem a história, o que foi mais significativo para eles nessa história. Os de 3º, 4º, 5º ano, eles já podem escrever, peça para eles escreverem a história, né, reescrever o que foi mais importante, reinventar o final da história, o que eles mudariam ali nos personagens, explorem os personagens com eles. E se você fosse a personagem tal, o que você faria? Então, incentive a criatividade dessas crianças o tempo todo. Eles podem colaborar em casa, por exemplo, né? Nós temos que incentivar a escrita dos maiores, de 3º ao 5º ano, fazer a lista do supermercado para a mãe, fazer a lista da rotina da casa e da família, escrever bilhetes para os familiares que eles não conseguem ver, principalmente os avós. Aí os pais fotografam, mandam pelo WhatsApp, mas o bilhetinho deles, eles amam escrever bilhetes. Cartinhas, eles podem escrever cartas para os governantes, né, de ideias, de medidas que eles podem estar tomando, que daí você resgata aquele diálogo deles entenderem o porquê que eles estão em casa. Pode escrever carta para Deus, dependendo da fé da pessoa, fazendo suas preces. Por exemplo, no momento de oração da família, eles podem fazer uma listinha por escrito do que eles querem agradecer, do que eles querem pedir para Deus, dentro do raciocínio lógico matemático. Então, as crianças de 1º ao 3º ano, mais ali a adição e subtração. Então eles podem pegar as coisas de casa mesmo, somar. Os maiores, você já pode trabalhar a multiplicação de 1 a 10, que é a tabuada. Então são cálculos simples que você pode fazer. Vamos ver quanto tempo é a nossa lista de supermercado. Vamos fazer a nossa lista de supermercado. Então a gente tem consumido por dia X xícaras de arroz. Um saco de arroz dá tantas xícaras. Como vocês estão precisando, né, de tempo de interação com eles, façam com essas medidas, contem por quanto tempo vai durar esse arroz. Mas se nós vamos ficar aqui mais uma semana em quarentena, o que nós precisamos ter desse item, né? Então faça ali os cálculos dentro do cotidiano da família. É importante que o aprendizado para a criança tenha significado. Então, trabalhar o contexto onde ele está, isso é muito importante. Ele aprende muito dentro do contexto dele, porque ele vai fazer a conta e aquilo vai fazer sentido para ele, porque ele está colaborando com a rotina da casa. Até aqui eu vou dar uma dica para os bem maiores, né, que são os que estão no estado aí, no Fundamental 2 e no ensino médio. Curso de Excel tem um monte na internet. Aprenda a fazer a planilha de Excel. Ali no Excel você tem que montar, para montar as fórmulas, todo o raciocínio lógico matemático para chegar naquela fórmula. Então essa prospecção, trabalho de projeção de quanto que vai dar esse alimento para casa, qual a organização que a família tem que ter com o número de itens para ir ao menos possível ao supermercado, tudo isso é muito importante. E resgatar brincadeiras, né, gente? Tem a amarelinha, que você trabalha com numeração, já trabalha coordenação motora, 3 Marias, elástico, cama de gato, vivo ou morto, tantas brincadeiras, pula corda, que daí você conta, os pequenininhos, né? Você conta até 10, conta até 30, mais ou menos da onde eles estão na etapa de contagem. Enfim, essas são algumas dicas que a gente pode dar para vocês, do que vocês podem incrementar dentro do que eu sei que as famílias já estão fazendo. Os maiores, meu filho não gosta de ler, então vou dar uma dica que eu fazia com os meus filhos. Então meu filho sempre gostou muito de carro, então tinha uma reportagem numa revista sobre carro, um lançamento de carro. Eu deixava propositalmente essa reportagem aberta em cima da mesa. Ele passava, ele batia o olho, quando eu vi ele estava lendo, e eu já tinha feito a leitura anterior, para que eu pudesse trocar informação com ele, sentar, e aí, o que você achou dessa reportagem? Você viu esse carro, né? Quando vai ser lançado? Será que ele vai ser melhor que o carro tal? Então nunca perca, pai,
a oportunidade de diálogo com o seu filho, né? Igual eu disse, a gente começa isso ali na infância para que na adolescência vocês possam conversar com eles. Então conversem com eles sobre tudo, sobre o que está acontecendo agora, como vocês vão se organizar em casa, como que vai ser a rotina, de ideias. Aproveite para resgatar essa questão do bilhete, da cartinha para os familiares que estão distantes. E a leitura ela é sempre muito importante em qualquer momento e em qualquer contexto. E eu sei que os pais estão bem ansiosos para saber quando do retorno às aulas. Então o município já tem essa decisão de que vai seguir o calendário do estado. Nós trabalhamos ali em conjunto com o estado, até porque no momento de reposição nós temos o transporte escolar que nós temos que sincronizar junto com o estado. Então nesse momento é um momento que as empresas eles vão ter uma retomada gradativa das suas atividades. Então vão afastar as pessoas de risco, vão voltar com um percentual seguro para trabalhar. Dentro da escola nós também temos pessoas de risco e se nós temos uma sala de aula com 25 crianças e for 5 crianças, nós precisamos de um professor e nós vamos ter professores afastados dentro do grupo de risco, nós vamos ter merendeiras, zeladoras, a equipe gestora da escola. Então não temos como voltar a funcionar de forma gradativa, vamos ter que esperar a normalização e é claro, uma sala de aula nós aglomeramos as crianças. Então eu acho que é um momento de paciência, de prudência e esse recesso é para a segurança de todos. E assim que tudo se normalizar, retomaremos. Como vamos repor essa aula? Iremos pensar pelo período. Obviamente as férias de julho nós não teremos aí alguns sábados, vamos ter que estudar ainda e vamos esperar as diretrizes da SEED, né, que é a Secretaria de Estado, e do MEC e vamos segui-las de forma bem rigorosa, adaptando a nossa realidade. Então fiquem tranquilos, pais, nós faremos no retorno aí o possível para a recuperação dos seus filhos, mas para que eles possam retornar bem, vá praticando, vá trabalhando isso com eles. Eu agradeço a atenção de vocês e estamos aqui trabalhando normalmente na Secretaria de Educação. Que vocês precisarem, só ligar aqui que estaremos à disposição. Obrigada.